Nas últimas aulas a gente viu acesso a estruturas de dados do tipo listas, né? Então, quando a gente definiu listas, a gente disse o quê? Que uma lista tinha a propriedade de você acessar qualquer elemento, né? A disposição dessas listas é uma disposição sequencial. Então, lembre-se sempre, né, que você está modelando uma informação. Tá? A lista é algo do mundo real. Você quer listar uma determinada quantidade de elementos. Então, você tem essa modelagem no mundo real, por exemplo, uma lista de alunos, uma lista de pessoas, de qualquer coisa, de qualquer natureza. E você está criando um modelo computacional, uma estrutura de dados para comportar aquela sua estrutura que já existe de fato. Está claro isso na cabeça de vocês? Essa passagem da modelagem para o que ele realmente... para a estrutura de dados computacional. Está claro isso? Lembra que em algumas aulas aí a gente falou que fazer programa de computação é modelar um mundo real. Então, o mundo real tem um problema e eu preciso passar esse problema para o computador. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ajustar o meu problema às estruturas de organização que o computador possui. Por exemplo, os tipos de dados, aí a gente viu tipos de dados primitivos, né, derivados, construídos que a gente constrói com struct, né, são aqueles conceitos, tá, iniciais. Então, se eu tenho um problema e eu quero resolver esse problema computacional, eu tenho que ajustar esse problema à ferramenta computacional que eu vou utilizar. Tá? Não dá para pegar, por exemplo, uma pessoa e eu vou modelar um aluno, eu tenho que criar esse aluno no computador, com os campos, com os valores, para poder modelar essa informação. Aí isso vale para as listas, né? Que a gente definiu na semana passada. Então, a característica da lista é ter aquela sequência, né? Você tem a memória, cada elemento está disposto na posição linear na memória. Então, um antes do outro, certo? Que a gente definiu na aula passada. E aí eu mostrei para vocês como fazer a inserção e a remoção dos dados, né? Então, está lá. No site já está o les.c, que tem exatamente aquilo que a gente viu na semana passada. Bom, essa semana o que a gente vai ver são estruturas lineares, ou seja, as estruturas que a gente estudou, só que com uma atenção a mais, com disciplina de acesso. Quando a gente fala disciplina de acesso, é que a gente está declarando um critério de entrada e saída dos elementos na estrutura, certo? O LES, a forma genérica do LES, não tem um acesso numa posição definida, certo? Então, por isso que a gente fez essa estrutura, insere em qualquer posição do LES, né? Da estrutura linear. Mas aqui não, aqui a gente vai estudar duas estruturas que têm disciplina de acesso, que é a fila e a pilha. Né? São duas estruturas importantes para a área de computação. Né? Vou mostrar para vocês por quê. Certo? Então, quando você cria a disciplina de acesso, essa estrutura passa a ser denominada estrutura com disciplina de acesso. Tá certo? E o que é essa disciplina de acesso? É um critério de ordem de acesso aos elementos. Tá certo? Então, quais são os critérios que a gente pode definir? São dois. O LIFO, né, que é o acrônimo da Last In, First Out, significa, né, o último a entrar é o primeiro a sair. Então, o último a entrar é o primeiro a sair, dá a ideia de quê? De uma pilha. Né? Imagina você lavando as pilhas lá. As pilhas não, né, os pratos da sua casa, e aí você põe um em cima do outro. Qual é o primeiro que você vai lavar? É o último que você botou. Ou seja, você tira sempre e põe pela mesma posição. Certo? A característica da pilha é o elemento entra e sai sempre no topo. Na posição que a gente vai chamar de topo. Mesma posição. Certo? Por exemplo, então, tem aí uma pilha de livros, uma pilha de pratos, etc. Né?
O outro é o FIFO, né, que é First In, First Out, ou seja, primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair, que é o modelo da fila. Então você entra numa fila de banco, você que é o primeiro a entrar, vai ser o primeiro a sair. As pessoas vão entrando aonde? Atrás. Certo? Então veja que existem dois critérios de ordenação. Que é a pilha, os elementos sempre entram e saem no topo, na mesma posição. E a lista, a fila, o elemento entra atrás da fila e sai na frente. Está claro isso? Aí você podia perguntar assim, o que é que isso traz como vantagem? Né? Qual é a principal vantagem de você usar uma estrutura do tipo LIFO ou FIFO, etc. Bom, a primeira grande vantagem é que o acesso aos elementos não demanda nenhum tipo de pesquisa. Ou seja, você não precisa localizar um elemento. Ele sempre que você vai inserir ou remover, ele está naquela posição definida. Se for uma pilha, ele vai estar sempre no topo. Se for na fila, ele vai estar sempre no topo, quando eu quero tirar, ou quando eu quero inserir, eu insiro atrás. Então, só isso daí faz com que o acesso seja direto aos elementos. Né? Imagina um vetor de 1000 posições, em que você quisesse capturar um elemento. Você teria que percorrer todo o vetor para localizar o elemento. Aqui não, aqui eu obrigatoriamente tenho que tirar ou de uma extremidade ou da outra. Então o acesso é ordem de grandeza 1. E eu não preciso ordenar os dados, certo? Porque os dados sempre vão estar inseridos na mesma posição. Está claro isso? Então essa é uma simplificação que obviamente tira o poder, né, da minha estrutura, mas me dá outro tipo de poder, que é a rapidez ao acesso ao dado. Eu armazeno o dado está armazenado, e eu acesso esse dado de uma forma rápida, direta, com ordem de grandeza igual a 1. Retiro e insiro o elemento. Pronto. Certo? Bom, vamos olhar para uma pilha, né? Então, a gente viu que as listas, em geral, ela tem essas operações. Tem a operação de consultar, de inserir e de remover. Né? No caso da pilha, ela sempre vai ocorrer na mesma extremidade da pilha. Então, imagina que eu tenho um vetor, certo? E eu vou inserir um elemento. Então, o elemento ele vai ser sempre inserido na posição topo. Então, eu vou ter uma variável que vai apontar para a posição topo, e toda vez que eu quiser inserir no vetor, é só eu inserir na posição topo. Então eu vou inserir o elemento A, onde é que ele vai entrar? Na posição topo. Se eu for inserir o elemento B, eu incremento a posição topo e insiro na posição topo. E assim sucessivamente. Se eu for retirar, quem é que vai sair? O B. Certo? E assim sucessivamente. Ó. Outra inserção do C, outra retirada do A, eu termino ficando com a minha pilha vazia. Certo? Então essa é a característica da pilha. É simples ou não é? Simples. Visto a da semana passada, que é bem mais complexa, né? De inserção e de remoção. Certo? Então, cada os elementos para serem acessados, eles precisam estar no topo. Aí você, sim, mas eu queria localizar um elemento que está no meio, ou um elemento qualquer. A estrutura em si, a regra da estrutura é, só posso acessar o topo. Então, eu posso, acessando o topo, chegar ao elemento que eu quero. Né? Toda vez que eu retiro um elemento, que eu acesso o elemento do topo, eu retiro ele da pilha. Ele é destrutivo. Ou seja, ele removo ele da pilha. Certo? E aí eu posso localizar qualquer elemento que esteja dentro da pilha. Certo? Então, segundo esse critério, quais são as operações que a gente vai fazer? A gente vai criar a operação para criar uma pilha vazia, certo? Que seria inicializar a variável topo, botar ela para a posição 0. Testar se a pilha está vazia, né? Se a pilha estiver vazia. Inserir um elemento na pilha,
a gente pode chamar de empilhar, ou push, né? Tem a palavra push e a palavra pop, né? Push para inserir, pop para remover um elemento da pilha, certo? Uma operação para excluir, ou seja, desempilhar, retirar o elemento da pilha, certo? Então, outro seria consultar a pilha, que é você saber qual é o elemento que está no topo, certo? Então, a gente pode implementar uma pilha usando vetor ou usando ponteiro, né? Se a gente for usar ponteiro ou vetor, existe a desvantagem de que a gente precisa saber o tamanho máximo do nosso vetor, né, para definir. Então, isso é a famosa limitação das estruturas estáticas, certo? Eu posso utilizar um vetor, onde eu posso utilizar, é muito comum utilizar, naquele livro de nível Ziviani, que tem na biblioteca, ele utiliza uma estrutura, um type-def, para definir o vetor. Mas você pode definir o vetor sem essa estrutura, certo? Por exemplo, aqui no exemplo, se você ver, ele chama o topo de p.topo. O que seria esse p.topo? Então, é definido como uma estrutura, como um registro, certo? Então, eu crio um type-def, struct, dentro eu coloco o vetor, e dentro desse vetor, e dentro dessa estrutura, eu boto o topo. Né? Depois eu vou mostrar para vocês na prática como é que cria esse tipo, certo? Boa noite. Então seria assim a definição dessa estrutura do tipo pilha. Então, type-def struct, certo? O topo seria a variável que vai armazenar a posição do topo. E aqui seria a pilha, os elementos da pilha. Nesse caso, uma pilha com 100 elementos. E a variável P, do tipo tpilha, seria então a nossa estrutura pilha. Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Daqui um pouco a gente vai fazer a implementação dessa estrutura, né? Hã? Pois é. Então vamos tentar fazer algumas implementações, né, dessa pilha, tá? Abram aí o software de vocês. O software, né? Então eu já abri aqui um menu, né? E a gente vai criar aqui o tipo pilha, certo? Então a definição de type-def, olha lá, tá lá na apresentação, né? Vai fazer desse jeito aqui, certo? Então type-def struct. Vamos definir antes aqui usando define tamanho, né? Oi? Então definindo o tamanho aqui. Então eu vou chamar int top e vou definir o vetor, um vetor de inteiros. Vou chamar de elementos. Só até chamar de pilha, né? Então, pilha, lá na apresentação eu chamei de elementos, mas aqui eu vou chamar de pilha. E o nome que eu vou dar é tpilha, né? Tpilha. Ops. Tpilha. E vamos criar então a variável, né, desse tipo, que eu vou chamar aqui de P. Então, tpilha é o tipo e P é a variável, certo? Então, as opções que a gente vai ter, inicializar a pilha,
inserir pilha, remover pilha. E a gente pode aqui botar mais outra função, aqui para mostrar. Bom, deixa eu salvar isso aqui. Salvar aqui como pilha, né? Salvar como pilha. Bom, vamos primeiro fazer então a inicialização. A inicialização seria colocar o topo. Aqui tem duas abordagens, tá? Ou a gente bota o topo para -1 e incrementa toda vez na inserção, ou a gente bota o topo para 0. Então, tem que ter muito cuidado com como a gente inicializa a variável topo. Tá certo? Eu vou colocar P igual a 0. Certo? Ou seja, a inserção vai ser sempre na posição P, depois eu incremento. Tá certo? Já criei já. Então, P ponto, aqui já aparece, né? P ponto topo igual a 0. Isso é a inicialização. Certo? Não precisa mais mexer nisso. Inserir elemento na pilha. Veja como é simples a inserção da pilha. Eu vou pedir o valor para ser inserido na pilha. Então, eu vou colocar aqui o valor, criar uma variável int, né? Val. Então, dou um printf, pedindo para ele digitar o valor. Depois eu dou scanf para receber o valor. E vamos fazer a inserção. É muito difícil a inserção. P ponto. Qual é o nome que eu dei lá? Pilha, né? No caso, P ponto pilha. P ponto pilha na posição topo. Na posição P ponto topo. Não. Eu já criei a variável aqui, ó, como pilha, como P. Tá vendo? Por quê? Porque eu dei o typedef struct. Então eu defini um tipo chamado tpilha e defini a variável P como sendo do tipo tpilha. Esse é tipo de dados construídos, né? Certo? Aí, pronto. Agora falta uma coisa, eu incrementar. Falta duas coisas, na verdade, né? Faltam duas coisas importantes aqui que eu não coloquei. Primeiro, antes de eu inserir, eu preciso saber se a estrutura está cheia. Certo? Então eu tenho que fazer um if aqui, ó. Se p.topo for menor, eu vou botar assim, menor do que tan. Agora tan -1 ou tan? Tan é o tamanho da minha, né, o tamanho do meu vetor, certo? Lembra que o vetor em C começa com 0. Né? Então, quando é que ele vai estar cheio? É na posição 100 ou na posição 99? 99. Mas tan vale quanto? 100. Então, eu tenho que colocar menor do que tan para ele poder... 99 é a última posição. Na posição 100, ele não pode inserir. Certo? Então, 99. Por exemplo, vamos imaginar... Porque, no caso, meu tan aqui, o valor dele é 100. Tá certo? Então, imagina que eu estou na posição 99. Eu posso inserir ainda? Na posição 99? Posso, é a última posição.
né? A última posição é de 0 a 99. Então, por isso que o topo menor do que tan. Certo? Aí, ok. Insere. Aí, a gente pode checar aqui, fazer um... A gente pode fazer aqui um else. Não, vamos fazer assim. Vamos incrementar aqui a variável p-topo. P-topo é mais, né? Incrementar a variável p-topo, que automaticamente ela vai para a próxima posição, certo? Aí aqui eu boto um else, porque se por acaso for maior do que tan, então eu vou dar uma mensagem para a pessoa dizendo, ó, a estrutura está cheia, certo? Então aqui a gente dá um printf informando. Vamos dar um nome assim, ó, pilha estourada. Estourada. Não, pilha cheia. Ok, inserção. Certo? Como é que seria então a remoção? Professor, eu coloquei P.pilha, aí como se fosse P.topo aí. Porque ele... Assim, perdão, aqui está faltando uma coisa, né? Aqui vai receber val, que é o valor que eu inseri. Faltou esse detalhe, né? Aí vai pro... Só um detalhezinho, Vai né? para a estrutura P e vai pro topo. Ou seja, Ele vai na posição p.topo de quem? Do vetor pilha, certo? Ele vai inserir o valor. Certo? E agora, sabe o que é mais simples do que a inserção? É a remoção. Como é que é a remoção? Bom, a gente pode primeiro testar se a pilha está vazia, porque eu não posso remover da pilha vazia. Como é que eu sei que a pilha está vazia? Se p.topo for igual a 0, não é verdade? Então eu faço aqui, ó, if p.topo for igual a 0, aí eu dou uma mensagem lá para o cara, ó. Pilha vazia. Isso. Não, se não pilha vazia... Não, na remoção só me interessa saber se a pilha está vazia. Porque eu não vou remover um elemento da pilha vazia. Não é? Não posso. Se não, aí sim a gente vai fazer uma operação muito complicada aqui, gente. Como é que seria? é igual do passado? Hã? É igual do... Não. Lembra que a pilha só precisa inserir ou remover na posição p-topo. Então o que é que eu tenho que fazer para remover? Muito bem, isso é um gênio. P-topo menos. Você decrementou a posição, removeu automaticamente. Ah, mas eu não preciso apagar o valor. Não, para quê? Se o controle é feito em cima de p-topo. Essa abordagem com p-topo igual a 0, ela traz algumas complicações, tá? Ela traz algumas complicações. Por quê? Na verdade, aqui, ó, presta atenção. O topo sendo igual a 0, eu removo na posição 0 e incremento. Então, como é que eu vou ver esse elemento na posição 0? O elemento que eu inseri. Né? Está entendendo? Por isso que eu disse que a definição de onde vai estar a posição p-topo, ela é importante. Está entendendo? Se eu boto em 0, eu estou inserindo em topo. Mas para eu remover, eu sempre estou numa posição à frente. Para eu remover, não é só eu... perdão, para remover não. Para mostrar, não é só a posição... Eu não posso mostrar na posição p-topo. Porque na posição p-topo é a próxima posição vazia da minha estrutura. Então, quando eu quero mostrar, eu tenho que fazer p-topo menos 1 para poder mostrar o último elemento. Tá claro isso? Por isso que o senhor
Pois é, lembra que eu falei no começo? Ou você inicializa com 0, ou você pode inicializar com -1. Certo? São as duas abordagens. Com 0 tem esse problema. Com -1, não. Eu incremento e insiro. Então o topo vai ficar sempre com a última posição. Eu incremento e insiro, eu incremento e insiro. Que seria mais correto. Aí no lugar de B ponto topo, Aí aqui eu poderia botar, por exemplo, -1. Aí o que iria mudar? Aqui iria mudar alguma coisa? E aqui iria mudar alguma coisa na remoção? Aqui eu teria que botar -1. Né? Porque a pilha estaria vazia quando eu chegasse em -1. E aqui? Não, aqui não alteraria nada. Né? Certo? Então tá aí a remoção, a inserção, né? Na pilha. Só falta agora fazer para mostrar a pilha. Mas se você entendeu que é topo quem fica fácil mostrar, não é não? Hã? Fica não fácil não? A gente pode fazer aqui, ó, case 4. Como é que eu mostro um elemento da pilha? Gente, olha, preste atenção no código de vocês, viu? O código indentado é tudo. Está bem organizadozinho. Tem gente que faz aí uns códigos que parecem um rabujo. Vamos lá. Como é que eu faço para mostrar o elemento que está no topo? Numa linha só. Numa linha só. Ops, perdão. Deixa eu botar o barra N aqui que eu... Então eu faria P ponto pilha na posição que P ponto. Certo? Vamos rodar para ver se funciona, né? Então, quando a gente for implementar, aí esse -1, na verdade a gente tem que pegar aqui o topo, primeiro incrementa o topo, né? E depois insere. Certo? Agora é que eu preciso fazer o TAN ser -1. Por quê? Aí, ó, aqui, como eu alterei para -1, lá, inicializando com -1, quando eu tiver com 99, eu posso inserir na posição 99, não posso? Ele vai chegar aqui, aí vai botar, eu estou veja, eu tenho, P topo está na posição 99, 98. Eu posso inserir na posição 99, né? Então, 98 é menor do que 100. Então, ele vai para a posição 99, que é a última posição que ele tem disponível, e insere. Quando ele estiver na posição 99, 99 é menor do que TAN ou não é? Aí o que ele vai fazer? Vai entrar aqui. Ele vai chegar, vai botar P topo para 100, e aí, bug, né? Tá entendendo? Então aqui a gente precisa botar, ó, menor igual a TAN -1. Aí ele para em 99. Certo? Por quê? Vamos ver se ele para mesmo? Então eu estou na posição 98. Certo? Posição 98. Posição 98 é menor ou igual a menor ou igual a TAN -1? Né? Então 98. Aí ele entra, vai para 99. E então aqui não é -1, né? Ainda não é -1, é menos. Aí veja, peraí. Então ele vai para 99 e insere na posição 99. Na próxima vez que eu for inserir, ele está na posição 99. 99 é menor do que TAN -1, na verdade, então não é menor ou igual, é só menor. Não, aí ele para.
Na verdade não é menor ou igual, é só menor. Certo? Porque senão ele ia fazendo 99 também, né? Aí ia dar pau. Porque aí ele ia incrementar para o 100 e dava pau. Né? Tá claro isso? Ótimo. Então, só para finalizar, né, faltou esse detalhe aqui, que é, como é que se diz, a gente verificar se a pilha está vazia, para eu não mostrar uma coisa que não existe. Né? Então aqui eu faria if p.topo igual a -1, né? Aí eu digo printf pilha vazia. Else. Depois eu digo. Vamos executar agora, né? Só a última vez que a gente vai para vocês fazerem aí um exercício que eu vou passar. Então, inicialização da pilha. Se eu for mostrar agora, né, um elemento, pilha vazia, certo? Se eu for inserir um elemento, digito o valor do elemento. Se eu for inserir outro elemento, digito o valor do elemento. Se eu for mostrar o topo, posição 4. Se eu for remover, posição 3. Mostrar novamente, né? Remover novamente. E mostrar topo, pilha vazia. Certo? Então tudo funcionando aí nos conformes, né? Então,